Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, eu sou obreiro e professor de Escola Bíblica, Márcio, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 8 da classe de juvenis, que tem como tema Naum, o juízo de Deus. Como sempre, nós estamos aqui estudando, para a honra e glória do Senhor, tudo sobre os profetas menores, aquilo que eles fizeram em sua época, e nós estamos extraindo lições, exemplos, aprendizado para os nossos dias atuais. E Naum também foi um profeta que ele profetizou sobre uma cidade bastante conhecida nas Sagradas Escrituras, que é a cidade de Nínive, a qual o profeta Jonas também profetizou, só que foi de uma maneira diferente. Nós vamos ver aqui que Deus levanta o profeta Naum diferentemente de Jonas, porque Jonas foi profetizar com relação ao arrependimento. E Naum, ele foi já decretar, falar da ordem de Deus para que a nação dos ninivitas pudessem ser exterminada. Foi dar a sentença. Jonas foi falar das misericórdias do Senhor e foi profetizar sobre o arrependimento. Naum falou sobre Nínive, mas com relação à sentença de Deus, o juízo de Deus sobre esta cidade. Nós veremos melhor com relação a isso nos pontos desta lição. A leitura oficial dessa lição está em Salmos, capítulo 94, versículo 23, que diz: E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Então, nós vemos aí que o pecado traz consequências terríveis para todos os seres humanos e também para toda uma nação. A leitura bíblica em classe está em Naum, capítulo 2, versículo de 1 a 10 e também o versículo 13. O versículo 13 eu quero chamar a atenção aqui dos queridos professores e alunos sobre este texto que diz: Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos, e arrancarei da tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Homens poderosos de Nínive, homens oficiais de Nínive, pessoas que eram declaradas importantes dentro da cidade de Nínive, uma cidade edificada, uma cidade poderosa, uma cidade fortalecida por homens de guerra, uma cidade que tinha seus muros poderosos. O Senhor fala neste momento que abaterá esta cidade, que destruirá essa cidade, porque eles não tiveram misericórdia e tiveram tempo suficiente para o arrependimento. E o Senhor, então, escrevendo o livro de Naum, se meus queridos irmãos, professores, tiverem tempo de ler o livro completo, o livro é muito pequeno, apenas 3 capítulos, os irmãos vão ver que este livro é declarado especificamente por Deus sobre um juízo sobre aquela cidade. Não mais tem limite a tolerância de Deus. Acabou naquele exato momento a qual Naum profetiza. Não existe mais limite e tolerância da parte de Deus. Então esse povo sofreria as consequências dos seus atos. O primeiro ponto dessa lição vai tratar sobre o contexto histórico. A profecia de Naum é destinada ao povo de Nínive, capital da Assíria.
e foi declarada pouco mais de um século após Jonas, de quem tratamos na lição número 6, ter sido responsável por levar o juízo do Senhor àquela cidade. À época, os ninivitas se arrependeram e foram poupados por Deus da destruição. Na época que Jonas profetizou naquele momento, na época que Jonas foi àquela cidade, os irmãos conhecem muito bem a história, a lição número 6 vai contar muito bem sobre isso. Jonas foi levar o juízo de Deus mediante o não arrependimento daquele povo. Mas Jonas foi pregar sobre o arrependimento, que eles deveriam se arrepender das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados, porque senão eles sofreriam o juízo de Deus. Os irmãos conhecem a história, os ninivitas se arrependem naquele momento, aproximadamente 100 anos atrás da época que Naum profetizou, e eles se arrependem. Deus, pela sua misericórdia, ele absorve naquele momento a destruição da cidade. Mas, novamente, os ninivitas, em um determinado momento, 100 anos depois, eles voltam novamente a praticar os mesmos erros, as mesmas abominações, as mesmas atrocidades, matando pessoas, cruelmente, sem mais temor no seu coração para com Deus. E Deus então se vê na necessidade de levantar outro homem de Deus, outro profeta, agora para profetizar e declarar de maneira definitiva um juízo sobre aquela nação. Diferente de Jonas, que profetizou para Nínive, indo à cidade e proferindo os oráculos aos seus habitantes, Naum profetizou sobre Nínive novamente. Suas palavras foram ditas a Judá para encorajá-los sobre a promessa do que o Senhor destruiria seus inimigos para sempre. Judá estava sendo oprimido novamente pelos ninivitas. Então Jonas, ele como um profeta de Deus, que se levanta para pregar arrependimento para os ninivitas, o profeta Naum, ele é levantado para ir à cidade, para ir ao povo de Judá e falar que Deus já tinha decretado sobre os ninivitas a sua destruição. Encorajar a nação judaica para que eles pudessem se animar e ir avante, que o fim dos ninivitas estariam próximo. Ou seja, meus queridos irmãos, a sentença já estava declarada. Os ninivitas já tinham recebido o tempo para o arrependimento, mas eles não ouviram a voz do Senhor, e isto foi terrível para com aquela nação. O segundo ponto dessa lição vai tratar sobre a estrutura do livro. Como eu falei, este livro ele tem 3 divisões. A primeira divisão vai tratar sobre o domínio de Deus, que vai do capítulo 1 e do versículo 1 até o 6. Naum relata o poder de Deus sobre os homens e sobre a natureza. Nada está oculto aos seus olhos, e a ele pertence a autoridade de julgar todas as coisas. O domínio de Deus está em todo lugar. Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas, Deus é soberano em todo lugar e em todo momento. Então, o profeta Naum vai dizer que os juízos de Deus já tinham chegado sobre aquela cidade. E ele, como Deus, Criador dos céus e da terra, não toleraria mais a injustiça. Os ninivitas presumiam que o Senhor não os puniria, mas Deus, embora tardio em irar-se, julgaria a cidade, pois ele é o justo juiz. Meus queridos, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de bondade, mas Deus também é um Deus de justiça. Chega um determinado momento que a ira de Deus deixa de ser aplacada. Chega um determinado momento que Deus, como ele é um ser justo, ele precisa aplicar a sua justiça sobre aqueles que cometem o pecado deliberado. Chega um determinado momento que Deus não tolera mais o pecado. Chega um determinado momento que Deus é preciso ele aplicar
a sua justiça. A segunda divisão deste livro vai tratar sobre a aplicação da soberania de Deus. Deus é um refúgio daqueles que confiam nele, conforme Naum 1, versículo 7. Mas os ninivitas confiavam em seus muros indestrutíveis, tão espessos que 4 carros passariam ao lado sobre eles. Os influentes do rio Tigre abasteciam a cidade, mesmo em meio aos ataques, mas esses afluentes seriam os causadores da sua ruína, conforme Naum, versículo 1 e 8. Ou seja, os ninivitas se achavam poderosos por a cidade ser colocada no meio, entre um muro poderoso que era indestrutível aos olhos dele. Os muros naquela época eram construídos por pedras grandiosas, pedras que eram colocadas uma em cima da outra, e a palavra de Deus nos fala que esses muros dessa cidade, a espessura dele era tão grande que passariam então 4 carros, um do lado do outro, ou seja, eles confiavam nas suas próprias forças. Os ninivitas confiavam naquilo que eles tinham levantado. Os ninivitas confiavam em seu patrimônio. Os ninivitas confiavam que, como eles eram uma cidade edificada, fortalecida, e uma cidade que era protegida por muros de pedras, eles acreditavam que eles eram indestrutíveis. E por esta razão, eles novamente fariam o mal para as nações vizinhas, oprimindo, julgando, condenando, sem piedade. Então, Deus se viu necessário novamente aplicar este juízo, porque Ele é soberano e nada escapa dos seus olhos. Por mais seguros que estivessem, o Senhor soberano aniquilaria os ninivitas da face da terra. A força do seu exército sucumbiria o poder de Deus. Os medos e babilônicos atacariam a Síria, saqueando suas riquezas, ou seja, a cidade dos ninivitas era a capital da Síria, e eles foram destruídos pelos medos e logo depois também pelos babilônicos, O rei Nabucodonosor invadiu aquela cidade, destruiu os seus edifícios, os seus muros, e eles foram totalmente saqueados por ordem de Deus, porque Deus faz assim, meus queridos. Deus usa pessoas para destruir nações por causa da sua desobediência. Na época bíblica, nós vemos isto acontecer. Isto aconteceu no ano de 612 a.C. Então, Deus aplicou o seu juízo sobre esta cidade justamente nesta época. Antes do Senhor Jesus vir a esta terra, Deus já estaria então preparando os povos para receber o Senhor Jesus. Deus já estava preparando as nações, aplicando o seu juízo, aplicando as suas misericórdias no determinado momento, para que a nação pudesse então crer no único Deus que criou os céus e a terra. A terceira divisão deste livro vai tratar sobre Deus destruirá o mal, que vai do capítulo 3 e do versículo 1 até o versículo 19. Nínive, conhecida por suas barbárias, agora é alvo do juízo de Deus. Será exposta diante das nações para que saibam que Deus o destruiu por causa da sua maldade. De acordo com a profecia, para exemplificar a queda de uma nação. Naum cita a cidade egípcia de Non-Amon. Esta se considerava invencível pelo seu poder militar e sua localização geográfica às margens do rio Nilo, mas foi destruída pelos assírios. Então não existe cidade, por mais poderosa que seja, por mais obstáculos que tenham para que os invasores não adentrem essa cidade, não existe cidade, por mais numerosos que sejam as pessoas, por mais fortes que sejam os seus exércitos, que Deus não é capaz de aplacar, que Deus não é capaz de aplicar o seu juízo, que Deus não é capaz de fazer com que essa cidade seja destruída. Nós, pelas misericórdias do Senhor, nós que vivemos aqui no Brasil, eu considero isso, eu digo isso para os meus alunos, eu digo isso para os queridos
homens e mulheres de Deus que estão à minha volta, nós somos abençoados por Deus, por nós estar numa nação que, embora nem todos sejam evangélicos, mas a maioria acreditam em Deus e devotam a sua devoção em Deus e acreditam no Deus que é Criador dos céus e da terra. Muita gente precisa se converter ainda aqui no Brasil, mas a maioria acreditam no Deus e tem o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador. Só neste fato, Deus começa então a olhar para a nação diferente. Porque quando um governante está no poder, que de uma maneira ou de outra crer em Deus, que tem a sua fé em Deus, já é algo para a nação. Porque quando o mal governa de maneira incrédula, toda a nação sofre. Mas quando uma pessoa que crê em Deus está governando, os princípios cristãos são aplicados também naquela região, naquela cidade, naquele país, e o povo começa a sofrer, a ter, melhor dizendo, benefícios daqueles princípios para o bem de toda a nação. E o Senhor Jesus se agrada disso, o nosso Deus se agrada disso. E eu digo sempre que esta nação é uma nação abençoada, porque a maioria são cristãos e tem o nosso Senhor Jesus como o nosso Salvador. O terceiro ponto vai tratar sobre a mensagem do profeta. O profeta Naum traz a mensagem da destruição definitiva do Império Assírio, mostrando que o poder e o juízo pertencem ao Senhor. As maldades de Nínive, a capital da Assíria, jamais ficariam impunes, assim como nenhum povo é indestrutível diante do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, ele é capaz de aplacar qualquer nação. Para quem conhece a história, os ninivitas eles foram destruídos nesta época, na época de 612 antes de Cristo, e até hoje existem pesquisas e contradição sobre a sua localização, porque elas foram destruídas de uma maneira que até as evidências arqueológicas colocam dúvidas aonde era esta cidade que promoveu tão grande perversidade sobre as nações que estavam ao seu redor. Por isso, meus queridos irmãos, que nós possamos estar sempre atentos e perseverantes, e sabendo que o nosso Senhor é um Senhor soberano, que Ele conhece todas as nossas intenções, que Ele conhece os nossos corações, que Ele conhece o nosso interior. Nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor, tudo nas mãos de Deus, porque Ele vai nos trazer bênção, vai nos trazer paz, vai nos trazer vitória, segundo o nosso desejo do nosso coração. É para glorificar o nome de Deus, aquilo que nós iremos fazer está sendo para glorificar e exaltar o nome de Deus. Sendo assim, Deus também nos honrará, nos abençoando e entregando aquilo que nós necessitamos, conforme Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Que nós possamos então extrair e colocar no nosso coração e aprender com esta lição que nós falamos aqui sobre o juízo de Deus. Deus é um ser amoroso, bondoso, benigno, mas também chega um determinado momento que ele tem que aplicar a sua justiça, o seu juízo, né? Portanto, que todos nós tenhamos isto em mente, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, para que nós não possamos sofrer este juízo, que com certeza ninguém gostaria de passar, logo vindo do nosso Criador, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula. A próxima aula nós trataremos sobre também mais um dos profetas menores, que é Abacuque, tá bom? Amém? Até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.